O patinho feio. Eu sou Marie, da Relação Sistêmica. Você tinha aquela história preferida quando era criança? Normalmente, a história que a gente mais gostava, aquela história que nos encantava, tem uma relação sistêmica com as histórias da nossa família. Então eu vou começar uma série de histórias, de contos de fada e as suas relações sistêmicas com as histórias da nossa família. Uma delas é do Patinho Feio. Então, para quem não conhece esse conto, a história do Patinho Feio, ele começa com um ovo que rola ladeira abaixo e se aloja no ninho dos patinhos. E aí quando os ovos eclodem, quando os ovos eles se racham, vários patinhos bonitinhos, amarelinhos, eles começam a nascer e um ovo demora um pouco mais. É esse que rolou a ladeira abaixo. Só que a mamãe pata, ela olha esse ovo que demorou um pouco a mais, mas ama do mesmo jeito e cuida desse patinho do mesmo jeito. Só que todos os animais da fazenda bicam esse patinho diferente porque acham esse patinho muito feio. E por vários lugares onde ele passa dentro dessa fazenda, ele é bicado. Até que chega o dia onde ele, já muito triste, resolve sair desta fazenda, porque ele não se encontrava, ele se achava muito feio, ele era muito judiado pelos outros animais. Então ele resolve sair dessa fazenda. E aí quando esse patinho ele sai dessa fazenda, ele passa por várias dificuldades e quase morre. E quando ele está quase morrendo, ele olha e vê diversos cisnes voando no céu. Quando ele vê aquele cisne bonito, ele pensa: nossa, se eu morrer agora, morrerei feliz, porque é muito belo, essa imagem é muito bela. Ele não sabia que era cisne, Esses pássaros são muito bonitos. E aí quando ele está quase desfalecendo, ele consegue se recuperar e ele vê esses cisnes todos num lago. E quando ele se aproxima desse lago, ele percebe pelo reflexo da água que ele é igual àqueles lindos cisnes. E ele se encontra. E quando ele vê esses cisnes voando e depois entrando no lago, mesmo sem saber que ele era um cisne, porque ele não tinha ainda olhado o seu reflexo no lago, ele se alegra. E no final ele se encontra, ele encontra a sua família e vive leve, vive em paz. Então, essa é a história do Patinho Feio. E qual que é a relação sistêmica das crianças ou de um adulto que se encanta, que se identifica com esse patinho, com essa história do Patinho Feio? Muitas vezes existem histórias de um excluído que ou foi dado, ou uma criança que foi adotada, que traz no sistema da família essa sensação de não pertencimento, de não fazer parte daquela família, de ser o diferente, de ser o patinho feio. E era uma das histórias que me tocou muito, que me encantava. E antes disso, eu já estava fazendo esse trabalho de relação sistêmica, eu falei, nossa, agora eu entendo a minha identificação com essa história do Patinho Feio. Eu sempre gostei muito dessa história. E não é a questão de eu ter sido excluída, mas de incluir uma pessoa que foi dada. E eu sempre achei que fosse o irmão do meu avô. Eu sempre, assim, depois de adulta, eu soube da história que o irmão do meu avô foi deixado no Japão para uma outra família cuidar. Foi dado como Yoshi, que era muito comum isso na cultura japonesa. Mas já casada, muito tempo depois, eu soube que a minha mãe também tem um irmão que foi dado, um irmão da namorada do meu vovô, esse mesmo vovô que tinha um irmão que foi dado, ele mesmo acabou tendo um filho
e também deu essa criança para uma outra família cuidar. Então repetiu-se um padrão e nessas duas situações você tinham filhos que foram dados, né? Então, quando eu li esse livro que fala sobre os contos de fadas e as relações sistêmicas, o meu coração ele se alegrou, porque eu percebi essa relação do conto do Patinho Feio com essa vontade de olhar com muito amor, respeito e carinho para o meu tio-avô e para o meu tio, que passou por essa mesma situação e que reverbera, que vibra no sistema, né, no campo morfogenético dos seus descendentes. Então, é uma reflexão. Qual é a história, qual é o conto de fadas que você sempre gostou de escutar? Então, é uma forma da gente refletir, né, a relação daquele conto, o que passou, né, o que aconteceu naquele conto que traz um olhar para o nosso sistema, para as histórias da nossa família. Agora eu te vejo, eu sou Mariê, da Relação Sistêmica.